As últimas do mercado, bastidores, finanças, Arroio muito perto de virar reforço do Cruzeiro. Ele já aceitou a oferta cruzeirense e o Cruzeiro ainda tem um outro trunfo nessa negociação. Paulo Pelaipe e Rui Costa na mira do Grêmio e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Cruzeiro que avançou nas últimas horas para a contratação de Arroio. Atacante de 19 anos de idade, ponta de lado de campo, atua pelo Besiktas e havia surgido com um enorme destaque no Independiente Del Valle. Atleta comprado por 5 milhões de euros, acontece que na Turquia o futebol dele não decolou, foram 12 partidas e apenas 2 gols marcados. Nessa atual temporada que está começando na Turquia, ele tem sido muito mais reserva do que titular, em algumas partidas nem sequer sai do banco. O Cruzeiro entrou em contato, abriu tratativas e existe otimismo de que o martelo possa ser batido a qualquer momento. Inicialmente, o Cruzeiro gostaria de ter o jogador por empréstimo com opção de compra. O Besiktas bate na tecla de que quer vendê-lo. A tendência é que o negócio saia a qualquer momento. Dessa maneira, o Arroio se tornaria o segundo reforço para o ataque do Cruzeiro nessa janela de transferências. Luiz Sinisterra já treina com o restante do elenco. Só para completar em relação ao Cruzeiro, Fabrício Bruno renovou seu contrato com a Raposa. O novo vínculo só termina em 2030 e esse anúncio acontece, ou essa renovação acontece no dia seguinte à convocação dele para a seleção brasileira. Saideira sobre a Raposa, o Cruzeiro apresentou nessa terça-feira Leonardo Gaciba como novo assessor especial da presidência. Ele vai ser o representante do Cabuloso em assuntos ligados à arbitragem, tanto na CBF quanto em federações, mas também no dia a dia com atletas e comissão técnica. O Valdinei Batista, será que o Cruzeiro vai emprestar o Lautaro Dias ao São Paulo? Boa noite. Valdinei, deixa eu explicar essa história. O Lautaro já viveu completamente na geladeira dentro do Cruzeiro, né? O Cruzeiro chegou a avisar que ele não seria utilizado. Por conta disso, ele chegou a negociar com o Grêmio, não houve acordo por causa do Cruzeiro. O Cruzeiro, na última hora, mudou as condições do negócio. Depois o Ceará demonstrou interesse. Com o Ceará, o negócio não foi adiante, porque o Lautaro não quis se mudar para o Ceará. Tá? Na semana passada, o Alexandre Matos entrou na jogada tentando contratar o Lautaro. O Lautaro aceitou a ideia, mas o Cruzeiro não quis fazer negócio com o Santos. Existe uma suspeita de que a ideia não era reforçar um time que tem o Alexandre Matos como diretor executivo de futebol. Agora, a mais nova possibilidade é o São Paulo. E aí eu preciso explicar para vocês o contexto dessa negociação. Não é que o São Paulo procurou o Cruzeiro ou não é que o São Paulo procurou o Lautaro. Representantes do Lautaro, que tem bom trânsito no São Paulo, procuraram o Tricolor para falar, vocês estão precisando de centroavante, né? Podemos sugerir, podemos conversar com o Cruzeiro para tentar chegar a um acordo? E o São Paulo, estamos pensando, analisando o mercado, a gente responde para vocês assim que a gente tiver uma posição da comissão técnica. Então, esse é o contexto, essa é a realidade de momento entre São Paulo e Lautaro. Tá? Se o São Paulo chegar a um consenso de que vale a pena fazer esse investimento, com o aval do Hernan Crespo, o Cruzeiro será procurado. Lautaro, que tem 18 partidas na atual temporada e 2 gols. Não entrou no jogo contra o Internacional, jogou 7 minutos contra o Mirassol. E esse jogo contra o Mirassol é um jogo meio emblemático, porque é a partida em que o Cruzeiro empata com o Mirassol no segundo tempo, 1-1, precisa de gols, mas na hora de fazer as substituições, o Leonardo Jardim deixa o Gabigol no banco de reservas e opta por colocar o Lautaro. É bem verdade que o Lautaro também só jogou 7 minutos, né? Mas esse foi o contexto do jogo da semana passada. Deixa eu responder ao Samuoli sobre Arroio no Cruzeiro. Ontem, durante o programa, um de vocês me perguntou, Nicola, e essa história do Arroio? Eu confesso que eu não tinha nem ouvido falar. Mandei mensagem para uma fonte no Cruzeiro e a pessoa falou, Nicola, é muito bom o jogador, mas a gente não fez proposta. Hoje, conversando com uma pessoa que representa o atleta, posso dizer que a situação mudou. O Cruzeiro, que até ontem considerava o Arroio ótimo jogador, mas não havia feito proposta, nessa terça-feira entrou de vez na negociação com a tentativa de contratar esse atacante equatoriano, só 19 anos de idade, surgiu com uma baita promessa no Independiente Del Valle e foi comprado pelo Besiktas por 5 milhões de euros. A verdade é que lá ele não conseguiu jogar, não conseguiu ter muito destaque. E é baseado nisso que o Cruzeiro tenta um empréstimo com opção de compra ou aceita até a compra em definitivo. Cola, tem alguma novidade sobre o Clássico Mineiro de amanhã para você quem ganha? 34 mil ingressos vendidos de forma antecipada, 35, tá? Para ser preciso. A expectativa é de 44 mil pessoas na Arena MRV, jogo apenas para torcedores do Galo na semana que vem, aí sim, com o mando do Cruzeiro, só torcedores da Raposa.
Cara, eu estava pensando, não sei se vocês concordam, e é aí que eu quero a opinião de vocês. Aquele que passar vai ficar grandão, porque está eliminando o rival, mas aquele que for eliminado vai ter um baita problema. E se for o Galo, se o eliminado for o Galo, eu tô para dizer para vocês que a pressão pela demissão do técnico Cuca vai ser gigante. Só para explicar o contexto. Cuca não tem conseguido resultados. O Atlético é o pior time, ou é dono da pior campanha no Campeonato Brasileiro desde a volta da Copa do Mundo de Clubes. São só 4 pontos conquistados em 21, tá? Segundo ponto, é um Atlético que vem conseguindo seus melhores resultados nas Copas, mas também meio que aos trancos e barrancos, perdendo em casa. Se o Atlético for eliminado pelo Cruzeiro, você pode escrever e me cobrar depois. A pressão pela demissão do Cuca vai ser gigante, tá? Mesmo com o Atlético tendo encaminhado a classificação contra o Godoy Cruz. O outro, Thiago, acho que foi ele quem tinha perguntado ontem sobre o Arroio. Nicola, novidades do Arroio no Cruzeiro? O jogador reagiu no Instagram aos comentários dos cruzeirenses. Positivamente, saiu no GE também a notícia. Outro, Thiago, quero dizer para vocês que existe uma possibilidade real de o acordo acontecer. Ontem, coisa fria, era um Cruzeiro que gostava do nome. Hoje, o Cruzeiro fez proposta, já há um acordo fechado entre o Arroio e o Cruzeiro, falta um acordo entre o Besiktas e o Cruzeiro. Mas ao julgar pelos poucos minutos que o atacante equatoriano tem na Turquia e o investimento baixo que foi feito nele, 5 milhões de euros, acredito que o negócio sai. O principal de hoje é que o Arroio já concordou em jogar no Cruzeiro e está fazendo força para que o negócio aconteça, tá bom? O Silvio Francisco, Nicola, por que o Caio Jorge foi convocado pela seleção brasileira e o Marcos Leonardo não? Isso, inclusive, rendeu uma crítica aberta da esposa do Marcos Leonardo nas redes sociais, e ela disse que não entende como é que o melhor jogador, melhor brasileiro na Copa do Mundo de Clubes e alguém que marcou 31 gols na última temporada não foi convocado. Eu concordo com ela. Eu reconheço o momento do Caio Jorge, acho que Caio Jorge e Matheus Pereira estão arrebentando com a camisa do Cruzeiro, mas eu sempre digo que, por mais que eu adore o futebol brasileiro, eu acho que o nosso futebol está abaixo de algumas das principais ligas no mundo, especialmente as europeias. A da Arábia Saudita, onde o Marcos Leonardo joga, também não é referência. Também tem muitas dificuldades. Mas os números do Marcos Leonardo são melhores há mais tempo do que do Caio Jorge. O Caio Jorge tem 6 meses de ótimo momento. O Marcos Leonardo tem pelo menos uma temporada. Hoje, se tivesse que convocar um deles, eu convocaria o Marcos Leonardo, tá bom? Bora de notícia exclusiva sobre o Grêmio. O Marcelo Marques já está em busca de um homem para assumir o departamento de futebol gremista na próxima temporada e a prioridade é Paulo Pelaipe. Dirigente muito conhecido no Grêmio que hoje trabalha no Cruzeiro, dá para dizer, porém, que o negócio dificilmente acontecerá. Primeiro, porque o Pelaipe tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026 e dificilmente rompe seus vínculos. Depois, porque o Pelaipe está muito alinhado com o que fazem o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedro Júnior, o homem do futebol. Dessa maneira, pode acabar sobrando para Rui Costa, que é diretor executivo de futebol do São Paulo, assim como o Pelaipe tem toda a sua história no futebol iniciada no Grêmio, só que o Rui nesse momento não vive em fase tão estável no São Paulo. Ele é o braço direito do Carlos Belmonte, que é o diretor institucional, o diretor estatutário do departamento de futebol. E o Belmonte andou se desentendendo com o Júlio Casares, está mais distante do presidente, até por isso existe uma especulação de que o Belmonte corre risco de demissão. Se o Belmonte for dispensado, é natural que o Rui Costa tenha sua posição enfraquecida. E diante desse cenário, com uma proposta para ser o homem do departamento de futebol do Grêmio a partir de 2026, dá para dizer que passa a ter uma boa chance desse negócio acontecer. Só para lembrar, Marcelo Marques é o cara que comprou as dívidas do Grêmio em relação à Arena, foi ele quem bancou o estádio e o entregou para o Grêmio, e é também o cara que está tentando ajudar na contratação de um camisa 10 de peso. Hora de falar sobre o Cruzeiro, queria registrar que Arroio, atacante de 19 anos de idade, equatoriano, já disse sim à proposta do Cruzeiro. Salário, direito de imagem e luvas, tudo acertado. Vou trazer uma outra informação importante. O Independiente Del Valle, que é dono de 50% dos direitos econômicos do atacante, concordou em manter seu percentual para que o negócio com o Cruzeiro saia.
Dessa maneira, o Arroio só não será jogador do Cruzeiro se não houver acordo entre Cruzeiro e Beşiktaş da Turquia. As negociações já estão em andamento. Raposa enviou um representante para a Turquia e essa pessoa tenta desenrolar essa situação ainda nessa semana, até porque a janela de inscrições no Brasil se encerra na próxima terça-feira, no dia 2 de setembro, perdão. Obviamente que não é novembro, né? Só para contar que o Arroio foi descoberto pelo departamento de scout do Cruzeiro e com o aval do técnico Leonardo Jardim, o português se encantou com aquilo que viu do Arroio, especialmente nos tempos de Independiente Del Valle. Seria o segundo reforço para o ataque para resolver as questões envolvendo a falta de velocidade do time. Vale a lembrança de que Luiz Sinisterra já está no Cruzeiro, inclusive treinou normalmente nessa terça-feira e é dúvida para a partida de quarta, até porque não tem tanto ritmo de jogo, não atuava desde março. A tendência é que ele ganhe alguns minutos na etapa final. E a pergunta que eu deixo para você, torcedor do Cruzeiro: Raposa consegue que placar hoje contra o Atlético? Jogo de ida na casa do Galo, na Arena MRV.